Poucas pessoas se atentam ao curioso destino que teve José após sua morte no Egito. Entre todos os personagens bíblicos, ele possivelmente foi um dos poucos cujos restos mortais passaram pelo processo de mumificação e foram depositados em um sarcófago egípcio. O mais impressionante é que seu corpo permaneceu intocado por séculos, sem receber sepultura definitiva na terra que tanto almejava. Antes de aprofundarmos na história, quero pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Apenas muito tempo depois, seus ossos foram retirados do Egito e transportados por uma longa e árdua jornada pelo deserto. Mas por que um homem que alcançou uma posição tão elevada dentro do Império Egípcio precisaria ter seus restos mortais levados para uma terra distante? O que motivou sua família a preservar seu corpo por tanto tempo, esperando o momento certo para cumprir seu desejo final? Essas questões intrigantes nos levam a um episódio fascinante da história bíblica. José é uma das figuras mais marcantes do livro de Gênesis e desempenha um papel essencial na narrativa dos patriarcas. O relato bíblico nos mostra que ele era um dos 12 filhos de Jacó, mas desde cedo se tornou alvo da inveja de seus irmãos. Isso se deu principalmente por causa dos sonhos proféticos que o destacavam e pela predileção que seu pai nutria por ele. Em um ato de traição, seus próprios irmãos decidiram vendê-lo como escravo a mercadores ismaelitas, que o levaram ao Egito. No entanto, essa aparente tragédia foi apenas o início de uma trajetória repleta de reviravoltas surpreendentes. Já em terras egípcias, José passou por diversas provações. Inicialmente, serviu na casa de Potifar, um oficial de destaque, mas acabou sendo injustamente acusado de um crime e lançado na prisão. Mesmo encarcerado, manteve-se fiel a Deus e demonstrou uma sabedoria singular. Sua capacidade de interpretar sonhos se revelou crucial quando, por orientação divina, conseguiu desvendar os significados dos sonhos do faraó. Ele previu um longo período de fartura seguido por anos de escassez severa. Esse dom de interpretação o fez ascender rapidamente, sendo nomeado pelo faraó como o segundo homem mais poderoso do Egito, responsável por toda a administração dos recursos alimentares do reino. Quando a fome atingiu diversas regiões, inclusive Canaã, os irmãos de José, sem saber que ele havia sobrevivido e prosperado, viajaram ao Egito em busca de mantimentos. O reencontro entre eles foi marcado por forte emoção e uma grande reviravolta. Aquele jovem desprezado e vendido anos antes agora se encontrava na posição de prover sustento para toda a família. Com isso, Jacó e seus filhos se estabeleceram em uma região fértil do Egito, onde puderam prosperar e criar seus rebanhos em segurança. Os anos se passaram e Jacó, já idoso, chegou ao fim de sua vida. Antes de morrer, fez um pedido solene a José. Queria ser sepultado em Canaã, sua terra de origem. Demonstrando grande respeito e devoção ao seu pai, José cumpriu essa promessa, organizando uma comitiva para levar o corpo de Jacó ao sepultamento digno que ele desejava. No entanto, curiosamente, quando chegou a vez de José falecer, seu próprio sepultamento não ocorreu da mesma maneira. Em vez disso, seu corpo foi embalsamado e guardado por gerações, até que séculos depois, os israelitas finalmente puderam cumprir sua última vontade, carregando seus ossos para a terra prometida. O livro de Gênesis dedica um espaço significativo ao relato da trajetória de José e sua relação com seus irmãos. Embora temessem possíveis represálias por parte dele, o que se vê na narrativa bíblica é um exemplo notável de perdão e compaixão. José não apenas dissipou qualquer receio de vingança, mas reafirmou que a mão soberana de Deus havia conduzido toda a sua família
até aquele momento crucial de preservação da vida. Nesse contexto, as Escrituras registram as últimas informações sobre José, já em idade avançada, estabelecido no Egito ao lado de seus irmãos e de uma família consideravelmente expandida. O capítulo 50 de Gênesis encerra a história de José de maneira sucinta, mas carregada de significado. O texto revela que ele viveu até os 110 anos, uma idade que dentro da cultura egípcia era vista como o ápice da plenitude e da realização. Registros arqueológicos e fontes históricas do Egito indicam que atingir essa marca etária simbolizava uma vida completa e abençoada, algo altamente valorizado na época. Antes de sua morte, José reafirmou sua reconciliação com os irmãos, garantindo-lhes que não deveriam temer represálias, pois entendia que tudo o que lhe aconteceu fazia parte do plano maior de Deus. Em suas últimas palavras, José profetizou: "Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó." Essa declaração resgata a promessa feita a Abraão em Gênesis 15, onde Deus revelou que a descendência dele passaria um período de peregrinação em terras estrangeiras, mas que no tempo determinado seria libertada e conduzida de volta à terra prometida. Demonstrando total confiança nessa promessa, José exigiu que seus irmãos jurassem que quando essa libertação ocorresse, seus ossos seriam levados para a terra de seus antepassados. A narrativa bíblica conclui, relatando que José foi embalsamado e colocado em um sarcófago no Egito. Esse procedimento era uma prática reservada para figuras de grande influência política e social, refletindo o status que ele havia alcançado. A arte da mumificação, altamente desenvolvida na cultura egípcia, era um símbolo de prestígio e crença na preservação do corpo para a vida após a morte. As evidências arqueológicas confirmam que José, sendo o segundo homem mais poderoso do Egito, recebeu honrarias compatíveis com sua posição. Assim, seu corpo foi cuidadosamente preparado e mantido em um sarcófago, aguardando o cumprimento da profecia que ele mesmo anunciara. Sua história não apenas exemplifica um legado de fé e perseverança, mas também serve como um testemunho do agir soberano de Deus na condução dos destinos humanos. No devido tempo, conforme José predisse, Deus interveio e libertou o povo de Israel, conduzindo-os rumo à terra prometida, levando consigo os ossos daquele que, mesmo em meio à adversidade, nunca duvidou do cumprimento das promessas divinas. O fato de José ter vivido até os 110 anos não é apenas um detalhe biográfico, mas uma informação que se alinha com a visão egípcia sobre a longevidade ideal. Nos registros antigos do Egito, esse número era frequentemente associado à plenitude da vida e à bênção divina. Após a morte de José, os israelitas continuaram vivendo no Egito e, a princípio, essa permanência foi marcada por um ambiente favorável. A relação entre os descendentes de Jacó e os egípcios era positiva, e essa convivência harmoniosa provavelmente se estendeu por algumas gerações. Alguns estudiosos sugerem que José alcançou sua posição de destaque durante o governo dos Hicsos, uma dinastia de origem semita que controlou o Egito na Segunda Era Intermediária. Esse período teria proporcionado um cenário propício para que ele ascendesse a um posto de grande influência. No entanto, como o texto bíblico não menciona explicitamente o nome dos faraós, essa hipótese não é unanimemente aceita entre os historiadores. Com o passar do tempo, uma nova dinastia assumiu o poder no Egito, e um novo faraó surgiu, alguém que não conhecia José, nem os benefícios que ele trouxera ao reino. Essa mudança de liderança teve um impacto profundo na situação dos israelitas. A aliança tácita que existia foi rompida,
e a memória dos serviços prestados por José foi apagada. O relato bíblico indica que essa transição marcou o início de um período de opressão, no qual os descendentes de Jacó passaram a enfrentar duras condições de servidão. A relação de favor e prosperidade deu lugar a uma política de exploração e sofrimento, preparando o cenário para os eventos que culminariam no Êxodo. Vale ressaltar que a preocupação de José não se restringia apenas ao impacto que sua administração teve no Egito, mas também à continuidade da identidade do seu povo. Ele compreendia que, apesar da prosperidade temporária na terra estrangeira, o verdadeiro destino de Israel não era permanecer ali para sempre. Por isso instruiu sua família para que, no tempo oportuno, seus restos mortais fossem levados para fora do Egito. Esse pedido simbolizava a convicção de que Deus cumpriria sua promessa de conceder a terra de Canaã como herança definitiva à sua descendência. De fato, séculos depois, no momento do Êxodo conduzido por Moisés, essa determinação foi cumprida, reafirmando que a ligação dos israelitas com Canaã era muito mais do que uma questão geográfica. Era um aspecto fundamental da aliança divina. A morte de José, embora marcada por honrarias egípcias, também antecipava um grito silencioso de esperança. Mesmo vivendo a maior parte de sua vida em solo estrangeiro e sendo reconhecido como uma autoridade no Egito, José nunca perdeu de vista sua verdadeira identidade. O embalsamamento e sua posição privilegiada não foram suficientes para desviá-lo do desejo de repousar na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Sua história ecoa uma mensagem poderosa sobre fé e perseverança. Mesmo diante de circunstâncias adversas, ele manteve a certeza de que Deus cumpriria o que prometera. A decisão de José em relação ao seu sepultamento estava diretamente ligada ao conceito de aliança. A terra de Canaã não era apenas um local físico, mas um símbolo tangível da fidelidade de Deus à sua promessa. Ao desejar ser enterrado ali, ele reafirmou que sua verdadeira pátria não era o Egito, com todas as suas riquezas e glórias passageiras, mas sim a terra que Deus havia reservado para o seu povo. Esse ato de fé reforça um dos temas centrais da narrativa bíblica. Deus conduz todas as coisas de acordo com seu propósito soberano. Até mesmo os eventos dolorosos, como a traição dos irmãos de José e sua jornada pelo Egito, foram transformados em instrumentos para a preservação do povo escolhido. O livro de Gênesis pode encerrar sua narrativa com a morte de José, mas a história não termina ali. Pelo contrário, o final de Gênesis já aponta para o desenrolar dos eventos que viriam a seguir. A promessa de Deus continuava em andamento, preparando o cenário para a grande libertação do povo hebreu. Assim, José não apenas desempenhou um papel fundamental em sua geração, mas também serviu como um elo entre os patriarcas e a concretização do plano divino para Israel. A morte de José deve ser compreendida dentro dessa perspectiva histórica e espiritual, pois cada momento na vida dos patriarcas contribuiu para a confirmação das promessas divinas. A ordem de José quanto ao destino de seus ossos não foi um detalhe menor, mas uma expressão clara de sua esperança inabalável na concretização da promessa divina, a qual somente se realizaria plenamente séculos depois, com a chegada de Moisés, o desencadeamento do Êxodo e o estabelecimento de Israel como nação. Em termos espirituais, sua morte representa um marco na continuação do cuidado divino para com a aliança estabelecida com os patriarcas. Ainda que a narrativa bíblica logo se desloque do Egito para o deserto e posteriormente para Canaã, a soberania do Senhor segue inabalável. Seu prestígio na corte do faraó nunca fez com que ele perdesse a esperança nas promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó.
Suas últimas palavras são a prova de que, apesar de sua ascensão em uma terra estrangeira, sua verdadeira identidade estava firmada na aliança divina. Com sua morte, inicia-se o período de opressão para os israelitas, um período crucial para a compreensão da ação divina nos livros seguintes da Bíblia. Antes de falecer, José profetizou que Deus resgataria seu povo, reforçando o tema da soberania divina e da imutabilidade de suas promessas. Anos mais tarde, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 32, vemos que os ossos de José foram finalmente levados e sepultados em Siquém, cumprindo assim seu último desejo e reforçando a continuidade da promessa divina. Dessa forma, sua morte não representa um desfecho trágico, mas um símbolo de esperança. Muitos estudiosos destacam que esse episódio não trata apenas do fim de um personagem importante, mas aponta para a fidelidade de Deus em intervir em favor de seu povo. Portanto, ao se perguntar como foi a morte de José no Egito, a resposta transcende um simples registro histórico. Trata-se do testemunho de uma fé inabalável. Mesmo honrado em uma nação estrangeira, ele jamais abriu mão de pertencer ao povo da aliança, mantendo a convicção de que Deus haveria de cumprir sua promessa e conduzir Israel de volta à terra prometida. Agora, conte nos comentários: você já conhecia a história da morte de José segundo a Bíblia? Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Até a próxima!